Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada essencialmente por bancos centrais, uma vez mais. Isto não só pelos bancos que se reuniram nessa semana, mas sim com as expectativas também dos bancos que vão reunir na próxima semana. A nível de dados económicos foi uma semana bastante fraca, em que realçamos o ISM de serviços nos Estados Unidos, que saiu abaixo do esperado, abrandando um pouco as pressões inflacionistas da economia norte-americana, e os dados semanais de novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, que saíram bem acima do esperado, do que dá algumas indicações de que o mercado de trabalho nos Estados Unidos poderá começar a arrefecer. Mas de facto a grande surpresa teve nos bancos centrais, onde, começando pelo Reserve Bank of Australia, pelo Banco Central Australiano, em que aumentou a sua taxa em 25 pontos base. Foi mais ou menos uma surpresa, na medida em que já havia bastantes indicações de que ele poderia voltar a subir taxas de juros, depois do mês passado já o ter feito. Isto colocou, de alguma forma, mais os investidores mais atentos para o que se iria passar na reunião do Banco do Canadá, e de facto o Banco do Canadá voltou a subir taxas também, ou seja, depois de ter interrompido o seu ciclo de subida de taxa de juros em janeiro, voltou este mês de junho a subir uma vez mais a sua taxa de juros. O Banco do Canadá foi o primeiro banco a começar a subir taxas de juros, aqui há mais de um ano e meio, e o primeiro a interromper esse mesmo ciclo de subida da taxa de juros. Aparentemente parece ser o primeiro a realmente reiniciar ou retomar o ciclo de aperto monetário, e isto coloca algumas questões relativamente ao que o mercado tem vindo a descontar para a Reserva Federal, nomeadamente em grandes cortes de taxa de juros e não subida em a paragem do ciclo de subida de taxa de juros por parte do Banco norte-americano. Claro que tudo isso acabou em dar um novo suporte às yields a nível global, tanto na Europa como nos Estados Unidos as yields subiram fortemente. Isso, no entanto, não impactou grandemente os mercados acionistas em geral. No Japão ou na Ásia, os mercados acabaram em terreno positivo, com o Nikkei uma vez mais a fazer novos máximos históricos, novos máximos com mais de 30 anos. Nos Estados Unidos, o S&P 500, que ganhou esta semana cerca de 0,4%, mas ainda assim recuperou do mínimo de outubro mais de 20%, o que o coloca, digamos, num bull market técnico, por assim dizer. Já na Europa foi a praça, digamos que acabou a semana com perdas ligeiras, em que temos aqui assim o Eurostock 50 a cair esta semana cerca de 0,8%. Por cá, por Portugal, o PSI 20 esteve com uma performance melhor do que os demais índices europeus, ganhando acima de 1%, isto suportado pelos ganhos da Mota-Engil, que terminou a semana acima dos 12%, e as perdas da Sonai, que perdeu um pouco mais de 0,5%. No mercado cambial, de notar que o dólar recuou das recentes valorizações pela primeira vez de há um mês para cá, com o euro-dólar a atingir quase 1,08, e por outro lado, divisas como o dólar canadiano e o dólar australiano acabaram por ganhar bastante esta semana, suportados pela subida de taxa de juros dos respectivos bancos centrais, mas ainda tivemos a recuperação, por exemplo, do Banco da Coroa Norueguesa, que recuperou dos recentes mínimos atingidos aqui há pouco menos de 2 semanas, e o peso mexicano, que continua nas suas valorizações, e esta semana atingiu novos máximos dos últimos 7 anos. Nos mercados das commodities, o ouro ficou praticamente inalterado, ganhando à volta de 0,3% esta semana, e o petróleo acabou por terminar em perdas, cerca de 1,5%, isto mesmo depois dos ganhos logo no início da semana, depois da Arábia Saudita ter unilateralmente cortado a sua produção em 1 milhão de barris por dia a partir do dia 1 de julho. A semana que vai entrar, obviamente que é uma semana que vai ser essencialmente marcada pelos bancos centrais e por alguns dados económicos. Dados económicos, o mais relevante acabará por ser o da inflação
norte-americana, que vai ser conhecida um dia antes da decisão do Banco Central norte-americano. O mercado está à espera de uma queda dos 4,9% para os 4,2% na inflação total, e a inflação core, aquela que é retirada a alimentação e a energia, a poder cair de 5,5% para 5,2%. Também, além disso, mas já depois da reunião, teremos outros dados importantes em que o mercado vai estar bastante atento, como por exemplo as vendas a retalho ou os dados da Universidade de Michigan, como a confiança do consumidor e as expectativas de inflação. Mas de facto são os bancos centrais norte-americano e europeu que vão atrair bastante a atenção esta semana, nomeadamente começamos logo pela Reserva Federal, em que o mercado está à espera que não haja qualquer mexida na taxa de juro agora em junho, aponta muito mais isso para julho, para a subida dos tais 25 pontos que o mercado já está a descontar de subida, antes de manter taxas e começar a cortá-las mesmo até ao final do ano, em que a FedWatch Tool, as probabilidades para que isso aconteça passaram de 3 cortes aqui há 1 mês e meio, 2 meses atrás, para uma projeção que agora dá apenas um corte e de 5,2550 para 5 a 5,25. Obviamente que mais do que tudo isto, o mercado vai estar mais atento à comunicação e principalmente às projeções que esta semana a Reserva Federal vai fazer para a economia, e ainda os dot plot que também vão ser divulgados, os dot plot individuais dos membros da FOMC, que poderão colocar a fasquia mais alta para a subida da taxa de juros. Estes dot plot apontavam para os atuais 5,25. Vamos ver até que ponto o que é que vai acontecer nesta semana para essas projeções, que poderão ser e serão certamente determinantes para as expectativas do mercado para o que se vai passar nos próximos meses em termos de taxas de juros nos Estados Unidos. Já por parte do Banco Central Europeu, o mercado está praticamente convencido de uma subida de 25 pontos base nesta reunião da próxima quinta-feira, como também está já convencido que o próximo mês de julho traga também mais 25 pontos base. Portanto, o mercado irá estar bastante atento à comunicação feita por Christine Lagarde, para ver se de alguma forma isso pode ser alterado e, mais ainda, ou principalmente, diria eu, ter algumas luzes do que poderá já acontecer na reunião de setembro, em que o mercado já aí sim está dividido entre a manutenção das taxas ao nível depois destes 2 aumentos de 25 pontos ou eventualmente mais uma subida. Esse é exatamente nesse ponto que o mercado vai estar atento, digamos, à comunicação que se seguirá ao anúncio da subida de 25 pontos, que já está mais do que descontada no mercado por parte do Banco Central Europeu. Bom, para já é tudo. Uma boa semana, bons negócios e para a semana cá estaremos uma vez mais. Até lá!